A chuva no estado do Rio, 2.600 pessoas são obrigadas a deixar suas casas. O dinheiro que não chegou. A obra que ficou inacabada. Nossos repórteres tentam explicar por que as enchentes provocam tanta destruição. O MEC recorre contra a liminar que libera o acesso à correção da prova de redação do Enem. São Paulo suspeita de sabotagem em linhas do trem metropolitano. Morre no Rio a menina baleada que esperou 8 horas para ser operada. A produção industrial volta a cair. O governo paulista anuncia um programa de internação compulsória de viciados em crack. A ausência de Hugo Chávez tensiona a eleição do novo presidente do Congresso venezuelano. Tropas americanas preparam baterias antimísseis na fronteira da Turquia com a Síria. E o Brasil tem os primeiros pinguins nascidos em zoológico. Agora no Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. A enxurrada que atinge o estado do Rio de Janeiro já desalojou 2.600 pessoas em todo o estado. 2 pessoas estão desaparecidas na Baixada Fluminense, a região mais castigada, e a chuva provocou a segunda morte. 2 dias depois da tromba d'água, a natureza ainda não se acalmou. Em Angra dos Reis, no litoral sul do estado, os carros não se arriscam a atravessar essa estrada. O rio Jacuecanga se desviou do curso e destruiu o asfalto. Em Petrópolis, na região serrana, sirenes móveis percorreram vários bairros dando alerta. A Defesa Civil avisava. Atenção, moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Na cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu atingido por uma árvore. Foi a segunda morte no estado. Na Baixada Fluminense, um menino de 9 anos está desaparecido em Nova Iguaçu. E em Xerém, o local mais atingido, as montanhas contam a história da destruição. Nesta região, trabalhava um homem que está desaparecido. Enéas Paes Leme monitorava a represa lá no alto e não voltou para casa depois das chuvas. A gente fica torcendo para ele estar perdido pelo meio da mata, né? Parentes, vizinhos e amigos chegam em busca de notícias, mas começa a ficar difícil manter a esperança. O que eu vou fazer agora? Sem meu amigo aí. Nos abrigos, as vítimas encontram solidariedade, depois de perder o que juntaram por anos e anos. Agora ficou com a roupa do corpo. Roupa do corpo? Roupa do corpo tá ali de lama, ali no portão. Isso aqui eu ganhei. Presentes inesperados chegam para aliviar o sofrimento. Ele se salvou! O que você pensou? Que ele tivesse morrido, a água tivesse levado ele. Ele estava aí te esperando. Tava. Quem ainda tem uma casa, muitas vezes não tem como entrar em casa. Alguns imóveis estão visivelmente ameaçados. Esta moradora só pôde ver de longe o quarto da filha. Eu perdi tudo. Com 10 minutos que eu tirei minha filha de dentro de casa, a água passou. Eu quase que não consegui salvar minha filha. As máquinas estão trabalhando, a rua já começa a aparecer, mas ainda está difícil entrar nas casas que foram invadidas por mais de 1 metro de areia. Vou pedir ajuda aqui ao Alexandre, que é o morador. Ele estava me contando que aqui é uma varanda onde estão enterradas mesas e cadeiras, só para a gente ter uma ideia da altura da areia. E para entrar na casa, Alexandre? Somente pela janela. Então vai lá, vamos ver o que sobrou da casa. Quase nada. Só destroços que o rio pegou e jogou de volta. Numa cidade que virou brinquedo nas mãos da natureza. Autoridades dos governos federal e estadual anunciaram hoje recursos para recuperar as áreas atingidas pelas chuvas. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e o governador do Rio, Sérgio Cabral, sobrevoaram hoje as áreas alagadas em Xerém, a região mais devastada pelas chuvas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e anunciaram recursos para recuperar as áreas atingidas. Só da Secretaria Estadual do Ambiente são 170 milhões de reais. É um roteiro repetido nos últimos verões no Rio. As chuvas causam tragédias que são seguidas de liberações emergenciais de dinheiro. Infelizmente, o que vem depois disso é uma história também repetida. Obras inacabadas, projetos que nunca saem do papel, denúncias de desvio de recursos.
Janeiro de 2010. As chuvas provocaram deslizamentos em Angra dos Reis, litoral sul do estado. Na primeira madrugada do ano, 53 pessoas morreram nos desmoronamentos em casas e pousadas da região. Na mesma semana, o governo federal anunciou 80 milhões de reais para a recuperação da cidade. O governo do estado diz que mais de 46 milhões foram gastos na contenção de encostas, mas, segundo a prefeitura de Angra dos Reis, nenhuma obra foi concluída. Hoje as obras estão paralisadas, por falta de recursos para serem complementadas. Agora o município, que nem resolveu os problemas das chuvas de 3 anos atrás, já tem novas emergências por causa das chuvas de ontem. Dos 8.500 moradores de áreas de risco, só 1.200 foram removidos. A falta de aplicação do dinheiro destinado ao combate às enchentes se repete no resto do país. Um levantamento feito pela ONG Contas Abertas revela que no ano passado o governo só gastou 30% dos 5,7 bilhões de reais aprovados para os 3 principais programas de prevenção e resposta às chuvas. Em 10 anos, foram gastos 7 bilhões com ações emergenciais depois das tragédias e menos de 700 milhões em prevenção. Hoje, o ministro da Integração Nacional admitiu que essa conta precisa mudar. Todos aqui concordamos que é preciso investir mais em prevenção e menos em remediação. E nós estamos fazendo a mudança da política, mas nós não vamos liquidar esse passivo que foi formado ao longo de 20, 30 anos no curso de uma gestão. Existem vários problemas de grandes perdas que poderiam ser facilmente evitadas caso os municípios tivessem uma atenção maior para a drenagem das águas das chuvas. Quer dizer, pequenas medidas salvariam muitas vidas. A prevenção não existiu em Niterói, onde um lixão foi ocupado irregularmente e desmoronou com as chuvas de abril de 2010. 47 pessoas morreram no Morro do Bumba. Milhares ficaram desabrigadas em todo o município. A promessa, na época, era de que casas seriam entregues para as vítimas em pouco mais de um ano. Mas esses são os primeiros 180 apartamentos entregues aqui em Niterói há menos de um mês. As pessoas até ainda estão mudando para cá. E essas unidades não vão ser suficientes para acabar com o problema dos desabrigados nas chuvas de quase 3 anos atrás. Ainda hoje, continuam vivendo em um abrigo temporário 268 pessoas. Aí agora eu tô fazendo obra, que eles entregaram sem piso, sem nada. Muito sofrimento, né? O Ministério da Integração contestou o levantamento feito pela ONG Contas Abertas e disse que, em vez de 1,9 bilhão de reais, foram pagos 2,1 bilhões no ano passado. Já o governo do estado do Rio declarou que a maior parte das obras previstas para o estado já está sendo executada. A previsão para a região serrana do Rio de Janeiro e para o sul do estado é de mais chuva. Amanhã deve chover cerca de 50 milímetros. É bem menos do que nos últimos dias, mas como o solo está muito encharcado, qualquer chuva é motivo de alerta. Neste sábado, também vai chover forte no sul de Minas Gerais e no estado de São Paulo. E ontem, um temporal que atingiu Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, deixou a cidade um caos. Essa caçamba foi levada pela enxurrada. Em Campo Grande, uma enorme cratera se abriu na BR-163, que liga Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Amanhã, o tempo vira também no sul do Brasil, fica bem fechado e pode ter temporal. A mudança é porque os ventos virão mais fortes do norte do país. Isso vai trazer um ar mais quente e mais úmido. Na parte da tarde deve chover forte também de Mato Grosso até o Acre e mais fraco entre Sergipe e o Amapá. O tempo fica ensolarado em Roraima e do norte do Rio de Janeiro ao Recôncavo Baiano. O dia começa com 18 graus em Brasília e em Belo Horizonte. À tarde, a temperatura sobe no sul e no sudeste. A máxima deve ser de 31 graus em Porto Alegre e de 27 em São Paulo. Na maior cidade do Brasil, equipes começaram uma tarefa gigantesca: a limpeza de milhares de bueiros para diminuir o risco de alagamentos. Quando amanhece, o lixo que comerciantes deixaram no meio da rua faz a festa dos catadores. O caminhão tira o que dá tempo, mas o que sobra vai a caminho dos bueiros. Até o fim do dia, 1.400 toneladas de porcaria vão ser jogadas nas ruas. Para
varredores tiram uma parte, mas para o resto, haja bueiro. Cidade entupida, nuvens carregadas, enchente. O novo prefeito, Fernando Haddad, do PT, mandou reforçar a limpeza de ramais, galerias e bueiros. E os bueiristas foram para as ruas. Primeiro, picareta, porque alguém botou cimento e grudou a tampa. A mistura de plástico e lama foi acumulada nos 2 meses em que o bueiro ficou esquecido. No fundo, tem um tubo no lugar errado. Esse tubo não devia estar aí. Com certeza, a boca tem que estar limpinha. E depois de 10 carrinhos, descobre-se que tem uma grade bloqueando os dejetos. E essa grade alguém colocou. Pode... Alguém? A gente não sabe quem. 1h30 depois, a câmera vê que nem tudo ali é cristalino. A máquina de sucção dá um último capricho e, por fim, o lava-jato deixa o bueirinho brilhando. Cada bueiro limpo é um problema a menos para a cidade. A questão é que por toda São Paulo existem mais de 1,5 milhão de bueiros e, segundo a prefeitura, pelo menos 30 mil em situação muito parecida com esse que a gente acabou de ver. E como a população cansou de esperar, aqui numa das conhecidas ruas que sempre alagam, muitas casas, a maioria delas, ou tem muro de contenção ou uma comporta como aquela para barrar a entrada da água. São Paulo já acumula chuva em 20 piscinões e acaba de receber um ok federal para outros 4. O de São Mateus, prometido para o ano passado, parou na burocracia. Sem piscinão, Lorivaldo botou 4 câmeras no telhado e fez da casa uma central de monitoramento para defender a vizinhança. Eu estou monitorando exatamente aonde estão as enchentes. O registro que ele fez da última enchente mostra que morar em São Mateus é viver rezando para São Pedro. Proteção, por enquanto, só o alerta de São Lorivaldo. O incêndio destruiu a sede da Secretaria Municipal de Educação em Salvador. No antigo Sonlar, tomado pelo patrimônio histórico, viveu o poeta Castro Alves. O fogo se espalhou rapidamente por causa da grande quantidade de papel que havia no local. Mais de 60% das instalações internas do casarão, construído no século XIX, foram destruídas. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que uma falha numa linha de trem foi motivada por sabotagem. A pane ocorreu de manhã bem cedo. Muita gente ficou esperando nas estações. Os trens só voltaram a funcionar no ramal sem atrasos depois de 5 horas. Estas fotos mostram pedaços de madeira em cima dos trilhos. A linha 9, os trens são novos, ela foi revitalizada. Isso aqui é sabotagem, é vandalismo e sabotagem. Ou seja, já foi comunicado à polícia, veja aqui, olha, madeira, cabo de vassoura, aí, madeira, tudo em cima da linha. Foi destruído o sistema, óbvio que o trem, por segurança, para. A polícia peruana mobilizou equipes especializadas para reforçar a partir de amanhã as buscas ao brasileiro Arthur Pasquale, de 19 anos, que desapareceu há 2 semanas. A Embaixada do Brasil vai acompanhar a operação. Os pais de Arthur, que estão no Peru, registraram hoje um boletim de ocorrência. O rapaz sumiu no dia 21 de dezembro, quando saiu de um povoado perto da cidade de Santa Teresa, na região de Machu Picchu, para tirar fotos. O povoado fica numa área de montanhas. Morreu hoje à tarde a menina baleada que esperou 8 horas para ser atendida no Hospital do Rio na noite de Natal. A Adriele dos Santos, de 10 anos, teve morte cerebral anunciada no domingo. Hoje, 4 médicos do Hospital Salgado Filho foram ouvidos pela polícia. O chefe do setor de neurocirurgia, José Renato Paixão, confirmou ter recebido um telefonema do médico Adão Gonçalves, avisando que faltaria ao plantão de Natal. José Renato disse ter alertado o neurocirurgião de que não haveria como substituí-lo. A polícia investiga se houve omissão de socorro à menina. A jovem ativista paquistanesa, ferida num ataque do grupo Talibã, recebeu alta hoje. Malala Yousafzai, de 15 anos, se recuperava no hospital da Grã-Bretanha. Em outubro passado, ela foi baleada na cabeça por defender a educação das mulheres no Paquistão. Como o Talibã a ameaçou de morte,
Caso volte ao país, Malala vai continuar a receber tratamento em casa, na cidade de Birmingham, ao lado da família. Daqui a pouco, o MEC recorre contra a liminar que libera o acesso à correção da prova de redação do Enem. O governo de São Paulo anuncia um programa de internação compulsória de viciados em crack. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão da Justiça que determinou que os estudantes tenham acesso imediato à correção da prova de redação do Enem. Lorena se surpreendeu com a nota da redação do Enem. Foi bem mais baixa do que ela esperava. Ano passado eu fui bem melhor, tirei 100 pontos a mais. Esse ano veio uma nota assim que nunca na minha vida tive uma nota dessa. Mas pelo edital do exame, ela não terá direito de questionar a nota e só vai saber o que errou no dia 6 de fevereiro. Para o Ministério Público Federal é generalizada a queixa quanto ao resultado da redação. Por isso pediu a liberação da correção das provas de redação antes das inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que começam na segunda-feira. O SISU oferece vagas em 101 instituições públicas de ensino superior e a nota que vale é a do Enem. Ontem, a Justiça Federal no Ceará acolheu o argumento do Ministério Público. Deu 48 horas para a divulgação das redações corrigidas. Hoje, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal no Recife para derrubar a liminar. O advogado-geral disse que é impossível incluir no sistema mais de 4 milhões de redações de forma tão rápida. O sistema ele foi construído para proteger a nota, para proteger a qualidade do resultado. Os alunos podem ter certeza que o resultado que está sendo divulgado é aquele que é fiel ao processo de apuração que aconteceu no Enem. Além da ação do Ministério Público Federal no Ceará, que vale para todo o país, existe uma outra em Alagoas e mais 40 ações individuais de alunos. Alguns conseguiram liminar para ver a redação corrigida. A Advocacia Geral da União diz que vai contestar todas elas e que, se cair a liminar conseguida pelo Ministério Público, as outras ações perdem força. O governo de São Paulo anunciou um programa de internação de dependentes químicos para tratamento, mesmo contra a vontade deles. A internação compulsória é prevista em lei desde que haja atestado médico e autorização da Justiça. Ela fez 34 anos ontem, mas consumindo até 20 pedras de crack por dia, o tempo passou mais rápido. Do estado que eu estou, eu me sinto com 50 anos, que eu tô acabada. Faz 3 anos que a auxiliar de enfermagem, mãe de 2 filhos, se envolveu com crack. Ela resiste a se tratar. Tem medo da reação, os medicamentos que eles dão. Entre as centenas de dependentes de crack que ocupam as ruas de São Paulo, muitos desistiram do tratamento, outros nem aceitaram ser internados. Diante desse cenário que se arrasta há décadas, o governo resolveu mudar de estratégia e internar os mais debilitados, mesmo contra a vontade deles. Equipes de abordagem vão identificar os usuários em situação mais grave. Eles serão levados a este centro de referência perto da Cracolândia. Aqui vão ser avaliados por médicos. A equipe terá ainda advogados, promotores e juízes, que vão decidir sobre a internação. A internação grave é indicada quando a pessoa está em risco de vida ou colocando alguém em risco de vida. Quando você tem essa equipe de profissionais juntos, a fluidez do processo é muito maior. Além da gente criar um olhar diferente para essa situação. Para este psicanalista, a medida não pode ser isolada. Esse processo de degradação ele leva anos, ele é gradual e é progressivo. Agora, não dá para responder a uma questão social simplesmente reprimindo a questão da droga. Uma ação só da saúde ou apenas da polícia não basta. É preciso envolver respostas, por exemplo, como a questão de moradia e a questão de geração de renda, trabalho. O juiz da Infância e Juventude é a favor da internação contra a vontade em casos extremos, mas faz uma ressalva. Não pode ser uma medida higienista de se procurar limpar o centro da cidade apenas, né, de pessoas tidas por grande parte da sociedade como indesejáveis. Então há que se ter muita cautela, muito cuidado, né, e acima de tudo muita solidariedade com essas pessoas que não têm absolutamente mais nada, né? Não têm mais nem respeito por si próprios. Na rua eu me sinto lixo, estou me sentindo no fim da vida. Viciado há 11 anos, esse homem aceitou hoje o convite de uma igreja. Ela oferece banho, comida, corte de cabelo e muita conversa para criar uma relação de confiança com os dependentes. Quem aceita é levado para tratamento, um caminho que o pedreiro resolveu seguir hoje.
Não adianta querer sozinho, com as próprias forças, que não vai conseguir. Tem que se afastar para depois conseguir se manter em pé, né? O número de adolescentes grávidas no estado de São Paulo chegou ao menor nível dos últimos 13 anos. O levantamento feito pelo governo estadual com mulheres de 15 a 19 anos mostra uma queda de 26%. Em 2011, o último ano avaliado, foram 89 mil partos. E terminou hoje o prazo para que poceiros deixem voluntariamente a área de uma reserva indígena Chavante, em Mato Grosso. Aos poucos, a comunidade de Posto da Mata, no nordeste de Mato Grosso, desaparece. De algumas casas, só sobraram as paredes. Em outras construções, restou apenas o alicerce. Acabou todo o sonho da gente. Eu entrei em desespero, eu chorei até porque não tinha como. Dona Sônia tirou fotos da escola desmontada. Vai guardar a recordação do colégio onde a filha dela, de 13 anos, e mais 500 crianças estudavam. É muito triste, né, ver desmontado, inclusive a gente estudava. É um desespero de saber para onde vai, o que vai ser. Posto da Mata é o centro comercial e social da área de 165 mil hectares, onde vivem cerca de 6 mil pessoas. Homens do Exército, da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança tentam retirar essas famílias da região há mais de 2 meses. Desde que a Justiça reconheceu o direito dos índios Chavantes, a terra de onde foram expulsos há 40 anos. A ocupação do povoado foi há 5 dias, depois que um grupo de agricultores queimou um caminhão com 7 toneladas de cestas básicas, que iria para uma aldeia dos índios Carajás, também na região nordeste do estado. Quem não sair agora terá os bens confiscados e será processado por desobediência a uma ordem judicial. O dono desta roça de arroz pode perder 50 hectares e ter um prejuízo de mais de 100 mil reais. Os pecuaristas também enfrentam dificuldade para retirar os animais. O senhor tem medo de ficar sem o gado do senhor? Demais, porque a gente lutou a vida inteira por esse rebanhozinho. Perder ele, acabou. Daqui a pouco, a produção industrial volta a cair. A ausência de Hugo Chávez tensiona a eleição do presidente do Congresso venezuelano. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, equivalente ao nosso Congresso, será eleito amanhã. A sessão extraordinária ocorre em meio à tensão diante do agravamento do estado de saúde do presidente Hugo Chávez. A reportagem é dos enviados especiais a Caracas, Délis Ortiz e Rafael Sobrinho. Diante da pressão política, nos últimos dias aumentou a aparição de autoridades para falar sobre o estado de saúde do presidente Hugo Chávez. O comandante Chávez tem enfrentado algumas complicações por causa de uma infecção pulmonar grave que resultou em insuficiência respiratória, disse ontem o ministro de Comunicação, Ernesto Villegas. Como consequência de uma severa infecção pulmonar. Mas as informações são genéricas. As incertezas aumentam a cada dia. O professor de Ciência Política da Universidade Simão Bolívar, José Vicente Carrasqueiro, diz que o governo manipula a informação para ganhar tempo. Segundo ele, há disputas internas pelo poder que Chávez está perdendo. Seja o que for, a Constituição estabelece uma data, a próxima quinta-feira, para Chávez tomar posse. O texto constitucional é claro, analisa Carrasqueiro. E em isso o texto constitucional é muito claro. Na ausência do presidente da República, deve assumir o presidente da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem sessão extraordinária neste sábado para eleger sua nova direção. O chavista militar Diosdado Cabello deve se reeleger presidente da Assembleia. Seria ele a assumir a presidência da República em caso de ausência de Chávez no dia da posse. Chávez está em Cuba, onde foi operado pela 4ª vez por causa de um câncer na região pélvica. Antes de viajar, 3 semanas atrás, entregou o cargo ao vice Nicolás Maduro e o indicou como seu sucessor. Se Chávez não assumir o cargo na próxima semana, novas eleições devem ser convocadas em 30 dias. A discussão agora entre os adversários do governo é para definir se Henrique Capriles, candidato presidencial derrotado nas últimas eleições, vai concorrer de novo. Em 2012, o governo brasileiro teve dificuldade para economizar o que era necessário para pagar os juros da dívida pública e precisou usar recursos de um fundo de combate a crises econômicas.
2012 foi um ano difícil. O governo arrecadou menos impostos por causa da crise econômica e, por outro lado, não conseguiu controlar os gastos. O resultado foi que sobrou menos dinheiro que o previsto para pagar os juros da dívida pública. A meta era poupar 140 bilhões de reais, mas faltaram quase 20 bilhões de reais. Para fechar a conta, o governo transferiu para o Tesouro 4 bilhões e 700 milhões de reais da Caixa Econômica Federal, 2 bilhões e 300 milhões do BNDES e 12 bilhões e 400 do Fundo Soberano. Este economista diz que usar dinheiro do Fundo Soberano para cobrir as contas do ano é legal, mas gera dúvidas sobre a capacidade do país de controlar as contas, o que pode afetar a credibilidade junto ao mercado internacional e afastar investidores. As pessoas, aos poucos, vão ficar pensando qual será a próxima. Até que ponto eu posso confiar nas informações que saem do governo? É óbvio que isso compromete a credibilidade. O fundo, criado em 2008, é uma espécie de poupança para situações de turbulência econômica. Essa foi a primeira vez que o dinheiro precisou ser usado. Segundo o governo, este tipo de manobra está prevista na lei. O BNDES afirmou que as operações não representam qualquer prejuízo para o banco. E a Caixa Econômica Federal também disse que a operação foi regular. O Banco Central proibiu o uso de cartões de crédito no Vaticano. Veja os motivos na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. As filas para entrar nos museus vaticanos estão maiores neste início de ano e não é por causa do aumento de visitantes. Os turistas que chegam são surpreendidos pelo aviso de que os caixas só aceitam dinheiro. O Banco Central da Itália bloqueou o uso de cartões de crédito e débito em território vaticano, alegando falta de transparência. O consultor de contabilidade, Alberto Sodini, explica que, apesar de ter assinado com a União Europeia um acordo contra a lavagem de dinheiro, o sistema financeiro vaticano não passou numa avaliação feita no ano passado. Os pagamentos com cartões no Vaticano eram administrados pelo Deutsche Bank da Alemanha, agora impedido de continuar a operar. Muitos turistas acostumados a usar cartões lamentaram ser obrigados a procurar lugares para sacar dinheiro em espécie. A venda de lembranças e ingressos para os museus do Vaticano, Casa de Tesouros de Arte e Capela Sistina são a principal fonte de renda da Santa Sé, além de doações e investimentos. Em 2011, 5 milhões de visitantes trouxeram uma receita de quase 100 milhões de euros. O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, acredita que o bloqueio não será duradouro e está procurando um novo banco externo para administrar as operações com cartões. Mas para o Vaticano não vai bastar trocar de banco. Serão necessárias novas leis internas para aumentar a transparência nas transações financeiras. Em novembro, a produção das fábricas brasileiras caiu 1% em relação ao mesmo mês do ano passado e 0,6% na comparação com outubro. A queda atingiu 16 dos 27 setores pesquisados. Em 2012, a indústria acumula retração de 2,5%. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda e a de Nova York em alta. Em dezembro, a economia americana criou 155 mil vagas no mercado de trabalho. O desemprego se manteve em 7,8%. Aqui no Brasil, a cotação do dólar encerrou o dia praticamente estável a R$ 2,036. Aguarde a seguir, tropas americanas preparam baterias antimísseis na fronteira da Turquia com a Síria. O Brasil tem os primeiros pinguins nascidos em zoológico. Tropas americanas desembarcaram na Turquia para instalar baterias antimísseis na fronteira com a Síria. Militares dos Estados Unidos vão operar os equipamentos, mas a ação é coordenada pela OTAN, aliança militar das maiores potências do Ocidente. O sistema Patriot é capaz de interceptar aeronaves e mísseis. Com receio de retaliações, o governo turco pediu ajuda internacional contra possíveis ataques da Síria. Alemanha e Holanda devem enviar mais baterias na próxima semana.
Hoje, tropas do governo sírio e rebeldes voltaram a se enfrentar no norte do país, onde disputam o controle de uma base aérea. O conflito já dura quase 2 anos. O grupo palestino Fatah reuniu milhares de simpatizantes hoje na faixa de Gaza para comemorar o aniversário da luta armada contra Israel. Foi a primeira manifestação do grupo em Gaza desde 2007, quando divergências levaram o Fatah e o grupo radical Hamas a dividir o controle das áreas palestinas da Cisjordânia e de Gaza. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que é do Fatah, declarou que a criação do Estado palestino, unindo os 2 territórios, está próxima. Uma ave simpática que só aparecia de passagem, Chico, vem estreitando um pouco os laços com o Brasil. Pois é, 2 zoológicos, Geraldo, daqui registraram pela primeira vez o nascimento de pinguins de Magalhães. E em um deles, os pais vão ter trabalho dobrado. A estação mais quente do ano é época de muitos nascimentos. No Zoo de Gramado, na Serra Gaúcha, o casal de Maracanãs teve 2 filhotes que estão aprendendo a voar. A família do papagaio Charão também cresceu. Os pais foram apreendidos com traficantes de animais. Mas a grande novidade está aqui. No ninho feito de pedras, o que ninguém esperava aconteceu. Inédito, né? Por causa que nasceram 2 filhotes, que a gente não encontrou em nenhuma literatura que diz que até na natureza que não nascia, né? 2 filhotes. Comum é botarem 2 ovos, mas não nascerem, porque a gente não sabe. Uma câmera escondida registrou os nascimentos. O primeiro filhote no Natal. Depois foi a vez do segundo, com direito a muitas bicadas para pedir comida. Mesmo depois do nascimento, o casal continua trabalhando junto. Enquanto um deles está lá dentro mantendo os filhotes aquecidos, o outro monta a guarda aqui fora. Olha só que cara ameaçadora. O pai é muito zeloso, não gosta que ninguém se aproxime. Na hora do almoço, a mãe engole as sardinhas inteiras e corre para alimentar os filhotes. Quase ao mesmo tempo, no zoológico de Bauru, no interior paulista, outro casal de pinguins recebia seu primeiro filhote. Não importa onde, essas aves precisaram de muitos cuidados para conseguirem se reproduzir. Para pais e filhos humanos, uma lição de respeito à natureza. De preservação do meio ambiente, da importância da preservação do meio ambiente, para que eles continuem vendo e futuramente as outras gerações possam também ter acesso ao que nós temos acesso hoje. Né? O nascimento de pinguins em cativeiro aqui no Brasil já tinha acontecido 3 vezes em aquários no litoral paulista, mas nunca em zoológicos. E uma última notícia sobre a chuva no Rio de Janeiro. Foi encontrado agora à noite um menino de 9 anos que estava desaparecido desde o fim da tarde de ontem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Defesa Civil, ele conseguiu nadar até a margem do rio Botas e foi resgatado pelos bombeiros. O Jornal Nacional termina agora. Outras notícias você terá logo mais no Jornal da Globo, depois de Festival Internacional. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.